palavra e o título é Resolvi fazer uma aliança com Deus. Diga, resolvi fazer uma aliança com Deus. Quando nós decidimos fazer uma aliança com Deus, tudo muda. Tudo muda. O texto está em 2 Crônicas 29, versículo 10, que diz: agora tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Tem uma outra versão que diz: agora eu determinei fazer um propósito. Tem uma outra versão que diz: eu decidi fazer um propósito. Queridos, fazer um propósito de uma aliança com Deus. Qual era a realidade de Israel naqueles dias? Era um caos. Seu pai havia feito tudo que não agrada ao Senhor. Seu pai tinha abandonado o templo, seu pai tinha abandonado os cultos, abandonado os sacrifícios, tinha se dobrado diante de outros deuses. Seu pai estava longe, muito longe do nosso Deus. O rei Acaz foi um rei extremamente perverso, extremamente mundano. Mas quando ele morre e Ezequias assume o trono, apenas com 25 anos, ele assume um firme propósito, ele toma uma decisão, ele determina fazer uma aliança com o Senhor, para que aquilo que estava previsto de acontecer mude por causa da aliança. Queridos, isso fala para mim e para você que não tem idade para fazer uma aliança com Deus. Ninguém é novo demais a ponto de que não é o momento ainda de fazer uma aliança com Deus. E ninguém é velho demais a ponto de que ainda não dá tempo de fazer uma firme aliança com o Senhor. A Bíblia nos mostra Abraão, já com quase 100 anos, determinado a perseguir a promessa, porque ele tinha uma palavra. A Bíblia mostra homens com 8, 12 anos assumindo o trono e determinando fazer o que é certo. Então nunca é tarde para tomar uma firme decisão de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Uma vida transformada começa com uma decisão de fazer uma aliança com o Senhor, com a decisão de abandonar uma negligência espiritual, a decisão de abraçar uma renovação sincera e profunda de aliança com Deus. Nós vivemos dias de um conforto espiritual. É fácil ser espiritual. É fácil ser cristão nos nossos dias. Mas, queridos, a Bíblia fala que se olharmos para o nosso Deus, determinar fazer uma aliança com Ele, podemos esperar por mudanças, se houver em cada um de nós disposição, determinação de fazer uma aliança com o Senhor. A história de Ezequias mostra que não apenas Judá, aonde era rei, foi abençoado com essa aliança, mas até o reino do norte, até Israel foi atingido por essa bênção, por essa determinação, por esse propósito de um jovem de apenas 25 anos. Mas ardeu no coração dele o desejo de fazer uma aliança com Deus, para que o que estava determinado a acontecer não viesse sobre eles. Sabe, queridos, eu e você precisamos, porque é tempo de determinar no coração fazer uma aliança com o Senhor. E nós vamos ver alguns itens que envolveu essa aliança, porque o chamado para uma aliança renovada, queridos, tem alguns propósitos. E o primeiro diz uma decisão consciente. Tenho no coração um propósito. Fala de uma decisão consciente. Revela que a restauração espiritual começa com uma decisão consciente.
Eu quero fazer uma aliança com Deus. É voluntária e é urgente. Não temos tempo para esperar. O caos está instalado em nossa nação. Ezequias não foi pressionado, não foi ameaçado, ele não foi manipulado. Ele decidiu, ele se posicionou, ele determinou: eu vou fazer uma aliança com Deus. Foi deliberado. E o fruto dessa decisão, se você ler os próximos capítulos, você vê a quantidade de bênção que eles receberam, porque ele assumiu um compromisso, uma decisão consciente, queridos. Ao assumir o trono, ele viu o caos espiritual que Judá enfrentava. O templo estava fechado, diz o versículo 7. O culto abandonado, a ira de Deus estava sobre o povo. Em vez de repetir os erros dos seus pais, ele toma a decisão de fazer diferente, de se posicionar diferente. Nós não podemos esperar que outros mudem por nós, e muitas vezes nós fazemos isso. O despertar espiritual começa com o coração de quem quer romper com uma herança maldita, com quem quer mudar um quadro que não está legal, quer mudar uma história que não está bacana. Você decidiu em seu coração restaurar a sua vida com Deus? Você decidiu em seu coração que você vai se posicionar para ver coisas diferentes acontecer? A história diz que Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos avivalistas, com apenas 19 anos, ele escreveu 70 resoluções que ele queria colocar em prática, com apenas 19 anos. E uma delas dizia: resolvi jamais fazer qualquer coisa que eu não faria se soubesse que era a minha última hora de vida. Entra em setembro. Sabe o que aconteceu, queridos? Com esse jovem que tomou essa posição, eu já falei aqui numa outra pregação há 4 anos atrás, se não me engano. Ele tem uma história dos seus descendentes de vice-presidente dos Estados Unidos, senadores, deputados, reitores de faculdades. Se você olhar a geração, quase 400 pessoas depois da geração dele, extremamente prósperos, extremamente abençoados, porque este jovem, um dia, decidiu que ele ia agradar o Senhor, queria se posicionar com Deus. Sabe, toda verdadeira restauração, ela começa quando o coração decide o que a alma deseja e os pés vai obedecer. O coração decide o que a tua alma deseja e os teus pés vai ter que seguir o caminho que foi determinado. Quando há uma firme decisão no coração deles. Fala de uma aliança voluntária. Ele diz: fiz um firme propósito de fazer uma aliança com o Senhor. Ele não recebeu uma palavra profética, ele não recebeu um direcionamento de apóstolo, nenhum líder teve falando você tem que fazer isso ou aquilo, a Bíblia não registra. Eu não tenho dúvida que teve influência. A sua mãe era filha de um profeta, então com certeza ele teve influências boas, apesar da influência negativa do pai. Ele teve referenciais, mas o texto apenas registra que ele tomou uma decisão de fazer uma aliança com Deus. Isso fala de uma aliança voluntária. A palavra aliança do hebraico, berit, significa um pacto sagrado e inviolável, uma aliança vitalícia, uma aliança para sempre, conforme é o modelo que Deus determinou. Hoje muitos de nós queremos bênçãos, mas sem nenhuma aliança com Deus. Queremos proteção sem nenhum compromisso com Deus. Queremos o cumprimento das promessas sem nenhuma disposição de obediência. É muito comum isso hoje nos nossos dias, queridos. É mais comum do que nós imaginamos. Deus não sela contratos, queridos, por conveniência. Ele estabelece alianças
alianças consagradas, alianças que realmente seja fruto de determinação, de consagração, de escolhas voluntárias. E essa aliança fala de uma urgência redentora, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele sabia que o que estava determinado para o seu povo era justo, era correto. Aquele povo havia se distanciado do Senhor. Ele não minimizou o pecado do povo, ele não tentou contemporizar a crise espiritual. Ele enfrenta de frente e ele diz: assim está acontecendo, mas eu resolvo fazer uma aliança com Deus, eu resolvo buscar o Senhor para que o que está determinado mude. Nós estamos em 40 dias profetizando contra o caos, e nós temos liberado uma palavra aqui, que Deus vai mudar a nossa sorte, amém? Deus vai agir na nossa nação, Deus vai agir na tua casa, na tua família, na tua vida, no teu ministério. Deus vai agir. Quantos têm vivido depois eu mudo? Não, o ano que vem eu quero mudar muita coisa na minha casa. O ano que vem vai mudar muita coisa no meu casamento. O ano que vem eu vou... Quantas vezes nós somos procrastinadores espirituais? Não nos posicionamos, esperando que algo sobrenatural aconteça. A procrastinação espiritual é um terreno fértil para a destruição, é um terreno fértil para o desastre. Cuidado com a procrastinação. Hoje é o dia de você determinar no teu coração fazer uma aliança com o Senhor. Imagina um médico que trabalha na UTI e ele decide que ele vai tirar umas horas para meditar, para pensar melhor. 5, 6 horas que ele tinha que estar ali atendendo, ele convoca a equipe e vai fazer uma reunião para dar orientação para a equipe e deixa o povo lá. Assim, muitas vezes somos nós diante da realidade espiritual que nós estamos enfrentando. Uma realidade espiritual tão incrível, e nós não oramos o suficiente, não nos posicionamos o suficiente. Mas a Bíblia diz que Ezequias tratou com emergência, com urgência. Ele se posicionou em cada detalhe daquela situação. Ele resolveu enfrentar de frente. O juízo de Deus não se afasta, queridos. Onde não há quebrantamento e não há aliança com propósito firme de mudança. Não se afasta se não houver aliança e propósito firme de mudança. Não vai acontecer nada. Agora eu e você precisamos entender os pilares de uma aliança verdadeira com o Senhor. E está na história deste homem, queridos. Porque uma aliança autêntica com Deus se firma sobre alguns pilares que sustentam com santidade, com fidelidade e com adoração. Como está a sua vida de santidade? Como está a sua vida de fidelidade ao Senhor? Como está a sua vida de adoração ao Senhor? Pense nisso. A santidade restaurada, queridos. 29:5 fala de uma restauração, de limpeza no templo. Vamos ver o que ele diz? E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos agora e consagrai a casa do Senhor. Olha que interessante. Ouvi-me, levitas, santificai-vos e consagrai a casa do Senhor. Santidade fala de restauração, fala de limpeza, fala de se livrar de impureza, do que é imoral, do que é podre, do que é abominável ao Senhor. E o templo estava abandonado. E ele desafia os levitas: ouvi, levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor nosso Deus, o Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda imundície.
Santidade fala de remover o que é impuro. O que é impuro, que ainda é realidade na tua casa, na tua vida, nos teus olhos, nos teus ouvidos, na sua boca. O que ainda é impuro e que tem comprometido uma vida de santidade. Se quer fazer uma aliança com o Senhor, precisa se posicionar quando tudo que é impuro. A primeira ordem de Ezequias foi: limpem o santuário. A restauração começa pelo santuário, começa pelo teu coração, pela tua mente, começa pelo teu interior e toda a podridão que ainda habita esse interior. Limpar o santuário fala de limpar a nossa alma, de limpar o nosso coração. Que tipo de lixo espiritual precisa sair? Que tipo de lixo precisa sair? Porque impede uma vida de santidade, e sem santidade não tem restauração, sem santidade não tem aliança restaurada. Um avivalista famoso do século passado, ele disse que antes do fogo descer, a lenha precisa estar no lugar e o altar precisa estar limpo. Talvez isso explique porque falta fogo de Deus nas nossas vidas, falta mais do Espírito Santo em nós, porque um altar que não tem a lenha no altar e ele não está limpo, o fogo não desce. Se descer é fogo estranho. Por isso tanta confusão que a gente vê por aí. Deus não envia fogo aonde ainda há sujeira. Pense nisso. Para profetizarmos sobre o caos com a autoridade que vem dos céus, o ambiente precisa estar limpo, precisa estar em linha com o céu. A glória de Deus não habita onde a sujeira é tolerada, mas aonde a santidade é desejada, é buscada, é perseguida. Eu e você precisamos entender isso, querido. Segundo pilar que sustenta uma aliança de restauração: fidelidade. Fidelidade. Ele faz com que o povo reative o retorno ao serviço sacerdotal. Ele dá ordem aos sacerdotes para entrar onde os levitas não podiam entrar e fazer a limpeza e restaurar. Ordem aos levitas para entrar no pátio aonde eles podiam entrar e restaurar o que tem que ser restaurado. É muito importante. Olha o que ele diz: meus filhos, não sejais negligentes, pois o Senhor vos elegeu para estar diante deles, para o servirdes. Os levitas tinham abandonado o ofício, e Ezequias os chama ao arrependimento e ao seu dever, porque eles tinham sido separados pelo Senhor para o serviço e estavam sendo omissos. Muitos foram chamados, mas muitos recuaram. Mas a aliança nos chama de volta ao nosso lugar de ministério, de fidelidade, de serviço contínuo. O chamado de Deus nunca se aposenta. Nunca. Chamado, os mais velhos aí, os acima de 60, irmã Conceição, chamado nunca se aposenta. Fica a dica, fica ligado. Nós, a 60 a mais, tem vários aqui, 60 a mais, chamado não aposenta. Talvez muda o ritmo, muda a forma, muda o jeito, mas o chamado não aposenta. Pense nisso. A aliança reacende o chamado. Ela fez isso. Quando eu determino fazer aliança com o Senhor, o chamado aflora, vem à tona e me reconduz ao serviço no altar do Senhor. E foi isso que aconteceu com aquele povo, queridos. E o outro pilar, a adoração. Olha o que diz o texto: e toda a congregação se prostrou, e os cantores cantavam, e as trombetas soavam, e o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi. Adoração reordenada, restaurada, culto restaurado. Que tremendo! O templo já estava limpo, os sacerdotes restaurados,
o culto reordenado, louvor, música, sacrifício voluntário, ser o centro da vida nacional daquele povo. Muitos de nós queremos restauração sem santidade, queremos restauração sem fidelidade, queremos restauração sem adoração, queremos restauração sem compromisso com o Senhor. Impossível, queridos, impossível. Mas onde a adoração é restaurada, queridos, a presença de Deus é manifesta. Onde a adoração é restaurada, a presença de Deus cura, a presença de Deus salva, a presença de Deus liberta, a presença de Deus transforma, a presença de Deus restaura, resgata. Onde a adoração é restaurada, atrai o favor de Deus, e a bênção de Deus acontece. Amém. Quando a adoração é restaurada. E foi tão tremendo, queridos, que eles experimentaram, tão maravilhoso, que toda a nação foi atingida. Porque um jovem de 25 anos, filho de um pai perverso, mundano, carnal, desobediente a Deus, mas quando ele assume, ele decide fazer diferente. Fala para a pessoa do teu lado, só depende de você. Só depende de você. Nós temos a tendência de achar que por causa da minha esposa, por causa do meu esposo, por causa dos meus filhos, por causa dos meus pais, por causa do pastor, por causa do líder, por causa de A, por causa de B, nós temos a tendência de terceirizar uma aliança que cabe a mim. Eu decido. É pessoal. E por último, os frutos dessa aliança, queridos. Olha que tremendo. Os frutos que eles colhem por causa dessa aliança. Quando uma aliança verdadeira é firmada, ela gera frutos visíveis, gera restauração coletiva, gera alegria espiritual, e o testemunho é poderoso. É isso que eles experimentaram, queridos. Olha o que diz a Bíblia: e em Judá estende a mão de Deus para lhes dar um só coração, para fazerem o mandato do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Restauração coletiva. Sabe o que isso fala, queridos? Fala de unidade. Unidade é resultado de homens, levitas, sacerdotes, um povo que faz aliança com o Senhor. Pense nisso. O efeito da aliança de Ezequias não ficou restrito ali à sua cidade, não ficou restrito às tribos de Judá, mas atingiu a tribo do norte. Eles mandaram recados: estamos vivendo um avivamento, porque restauramos a aliança com o Senhor, estamos recebendo bênçãos demais, venham também. Eles eram tribos separadas, tribos que haviam brigado entre si. Agora chega para a tribo vizinha, porque eles sabiam que era povo de Deus também. Resultados da aliança extrapolam a cidade, extrapolam a denominação, extrapolam a nação. Nós já vivemos isso, já vimos isso acontecer com tantas pessoas ou igrejas, extrapolando. Mas Ezequias, num dado momento, ele fraquejou. Quando o inimigo parece grande demais, a gente corre o risco de deixar de olhar só para Deus. Senaqueribe havia vencido a tribo de Israel, as tribos do norte, tinha humilhado de uma forma absurda, e todos os povos vizinhos ele havia conquistado, humilhado. E aí Ezequias, para se livrar, manda ouro, manda prata, manda um monte de coisas, querendo ganhar o coração do rei. Deixou de confiar no Senhor, tentou agradar o rei, mandando prata, mandando ouro, mandando muita coisa, e isso entristeceu o coração de Deus, diz a Bíblia. E aí Senaqueribe se levanta para vir contra eles e humilha de forma absurda, humilha aquele povo, mas ele busca socorro em Deus, ele corre para Deus, ele busca socorro em Deus, e Deus se agrada da humilhação e deposição dele, de procurar depender do Senhor.
E quando o exército de Senaqueribe está pronto para destruir eles, sabe o que Deus faz? Deus manda um exército poderoso de guerra. Se eu não estou enganado, 185 mil soldados de Senaqueribe morreram. E ele voltou tão humilhado que nunca mais voltou a agredir Judá. Sabe o que aconteceu? Seus próprios filhos se levantaram contra ele e o matou. Nosso Deus protege aqueles que fazem aliança com Ele, aqueles que decidem confiar nele. Essa mudança tocou o coração dos líderes, do sacerdote, do povo. Houve uma união em cima de um propósito, em cima de uma escolha, de uma direção, queridos. Famílias são restauradas quando alguém decide. Quando o pai de família decide pela restauração, famílias são restauradas. Ouvimos recente uma história de um casal que foram líderes numa denominação, foram pastores numa denominação, se separou, se distanciou de Deus, ele se distanciou, a família se distanciou, e agora essa mulher está namorando uma mulher que virou homem. Esteve no altar de uma igreja um dia. Escute, ninguém está tão seguro que não possa cair se não continuar dependendo de Deus. Ninguém está tão firme que nunca vai ser abalado se essa firmeza não for gerada pela dependência do Senhor. Cuidado, cuidado. Um fósforo pode acender uma floresta inteira, apenas um fósforo. Isso fala que eu e você, nos posicionando em Deus, muita coisa pode mudar. A aliança de um pode provocar um avivamento. A Bíblia está cheia de histórias. A história do povo de Deus está cheia de histórias assim. Esse Jonathan foi um. Billy Graham foi um. E quantos, e quantos, e quantos? A história da China, se você ver a história dos primeiros missionários da China, que coisa incrível. Que incrível! Se nós olharmos para a Bíblia, se nós olharmos para a história, eu e você não tem desculpa, não tem explicação para justificar a nossa mornidão espiritual, não temos desculpa para justificar a nossa frieza espiritual, não tem desculpa pela falta de posicionamento nosso, não tem. Então, queridos, é muito interessante nós observarmos que como fruto, queridos, houve uma restauração coletiva, mas houve também uma alegria espiritual, uma celebração verdadeira tomou conta daquele povo, queridos. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão nunca houve coisa semelhante. Desde os dias de Salomão, eles tinham experimentado um distanciamento gradativo, que foi se aumentando, chegou ao ponto de estar naquele quadro, onde o templo não tinha mais sacrifício, não tinha mais sacerdotes trabalhando, não tinha mais levitas servindo no templo, não adoravam mais a Deus juntos, se dobravam diante de outros deuses. Olha o ponto que chegou, mas porque um homem decidiu se posicionar em Deus. Quanta coisa começou a mudar, a ponto da alegria espiritual voltar. Anos de frieza e de silêncio espiritual, o povo começou a experimentar presença e graça de Deus sobre eles. Isso é tremendo, queridos. Isso é tremendo. Foi tão tremendo que era para ter uma semana. E quando estava terminando a semana, eles resolveram continuar mais uma semana. Foram 14 dias de celebração, de alegria, de sacrifício, de arrependimento, de choro, de adoração, de comunhão com o Senhor. Olha que tremendo, queridos. Porque a verdadeira alegria não é fruto de bênçãos passageiras. A verdadeira alegria é resultado de alianças com o Senhor. É uma alegria adoradora. Ela não depende do emocional. Ela não depende do que eu estou experimentando. Ela depende da certeza de uma presença contínua
de Deus nas nossas vidas. Nada traz mais alegria, queridos, do que saber que Deus está presente na tua casa. Quando você ora, quando você adora, quando nós estamos adorando o Senhor, nada é mais prazeroso do que a certeza da presença. E para terminar, a Bíblia diz, no capítulo 30, versículo 1, Ezequias mandou um mensageiro a todo Israel e Judá para virem à casa do Senhor para celebrar a Páscoa. A restauração da tua vida não vai se limitar à tua casa, vai atingir tua família, vai atingir a igreja, vai atingir tua célula, vai atingir a cidade, vai atingir o ministério. Você entende isso, querido? O impacto de uma aliança verdadeira ultrapassa muros, ultrapassa limites de igreja, de bairro, geográfico. Ela ultrapassa. Isso é tremendo, queridos. E nós aqui como igreja temos muita coisa a ser restaurada. Nós já fomos referência em algumas coisas. Hoje não somos mais. Eu me lembro de quando eu cheguei na denominação em 2001 e comecei a fazer parte em 2003. A história de jovens nessa igreja aqui era conhecida na denominação. Ainda quando eu cheguei há 14 anos atrás, alguns líderes de outra igreja vinham aqui ver o que estava acontecendo com os jovens. É tempo, queridos, de restaurar o que se perdeu. É tempo de se dobrar diante do Senhor e experimentar o que Ele tem para nós. Eu e você precisamos nos levantar, queridos, como um farol em meio à tempestade, como uma luz em meio à neblina da dúvida, do medo, da carnalidade. Eu e você precisamos levantar, queridos, porque quem faz aliança com o Senhor se torna mensageiros eficazes, mensageiros efetivos, mensageiros produtivos. Vamos ficar em pé. Ezequias decidiu fazer uma aliança com Deus e tudo mudou. O templo foi limpo, os sacerdotes despertaram, o culto foi restaurado, o povo se uniu, a alegria voltou, as nações foram impactadas. Deus ainda busca corações que digam como Ezequias: eu resolvo fazer uma aliança com Deus, eu resolvo fazer uma aliança de santidade, de fidelidade, de adoração. Eu resolvo fazer uma limpeza no meu coração, na minha mente, na minha alma, na minha história. É um posicionamento. Pessoal do louvor, pode vir, por favor. É hoje o tempo, não é amanhã. É hoje o momento de você começar a limpeza, a restauração, a decisão por uma adoração firme e genuína. Eu quero te perguntar: você está disposto a fazer uma aliança com Deus? Pense nisso. Está disposto a fazer uma aliança com Deus? Não é uma resolução emocional, mas um pacto firme, um pacto santo, um pacto profundo, é uma determinação, é uma escolha. E ela precisa começar com: examine-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Examine, Senhor, vê se há em mim algo que precisa mudar, no que eu falo, no que eu faço, no que eu vejo, no que eu toco. Há em mim algo impuro, Senhor, que precisa ser mudado. Há algo em mim que é lícito, mas não convém para uma vida de santificado. Há algo em mim que é lícito, mas não convém para uma vida de um consagrado. Pense nisso. Pense nisso. Vamos adorar o Senhor.